deixaram ela lá, né? E a criança agonizou até morrer, porque fora do ventre já não se podia fazer mais nada. Daí seria homicídio, não é? Isso que Bernard Williams fala, quando a racionalidade é rejeitada, passa-se a empreitada de querer justificar a qualquer custo a decisão que já tomou. E daí começamos a tergiversar conceitos. Por exemplo, uma coisa que me chamou foi o recurso a planejamento familiar ou paternidade responsável para justificar o aborto. Planos vêm antes, não depois. Incluir no plano B o assassinato não é um planejamento. Ou responsabilidade, evocar a responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? Ser esposo da coisa. Res esponso, assumir as consequências. Que espécie de paternidade é a que elimina o próprio filho? Nesse sentido, quando a gente toma uma decisão e quer justificar, a gente se apoia de verdade numa radicalidade cega. E somos bastante intolerantes com a oposição, quando deveríamos, na filosofia do direito, simplesmente nos abrir radicalmente à realidade. Como fala Lon Fuller, the way things are, como as coisas são, sem complicá-las com justificativas difíceis de convencer, a não ser por emoções grupais. Como bem lembrou o ministro Eros Grau, né, pelo menos que a gente seja sincero nesse artigo maravilhoso que ele publicou nessa sexta-feira no Estado de São Paulo. Não é a mulher que a gente quer ajudar, não é a saúde, é um utilitarismo econômico, é uma moralidade baixa, de mais fácil manipulação. Como diz o John Finnis, um filósofo, um justo filósofo anglo-saxão, não é nem infra-humano, né, essa justificativa, é anti-human, é anti-humana. Um embrião não é uma aberração da natureza, também não é uma parte do corpo da mulher, é um novo ser, né, dependente, como todos nós fomos dependentes e vamos morrer dependentes provavelmente. Isso é uma condição humana, né? E o que cabe é pensar o que é devido. E se a gente quiser mesmo pensar na mulher, né? Recentemente, na sexta-feira eu fiz um programa e uma professora falava, é a igualdade, nós temos direitos iguais. Sim, temos direitos iguais, mas antropologicamente há um fato que é diferente. Nós engravidamos, os homens não. Então nós temos que pensar nisso. O meu direito é abortar. Eu achei interessante nesses dias, ouvindo um médico da Holanda, ele falava, sabe por que nós queremos a eutanásia no nosso país? Porque nós morremos só. Né? Legalizando o aborto, a mulher vai estar ainda mais só. Né? Eu não quero o ato do aborto seguro, eu quero o antes e o depois para a mulher. Ou seja, eu quero que ela possa fazer isso, de fato, como se fala, make love. Eu quero que ela saiba que o ato humano, o ato humano do aborto, né, ela tem que saber como é feito. Nos Estados Unidos, a Alliance Defending Freedom está lutando para que as mulheres possam assistir um vídeo antes de abortar, para saber o que elas vão fazer. E foi proibido, porque não, isso vai atrapalhar. Aqui não falou de verdade, então vamos à verdade, vamos esgotar a verdade. Isso que a filosofia quer. Eu quero o depois da mulher, eu quero a psique da mulher estável, eu quero a saúde psíquica da mulher. Ontem mesmo, uma aluna, no sábado, uma aluna minha me falava, ai professora, uma amiga minha, ela fez um aborto agora. Ela fez um aborto num hospital, o pai dela pagou milhões para ela fazer, pagou bastante dinheiro para fazer esse aborto, num hospital bem considerado. Ela falou, eu estou ajudando ela porque é a quarta vez que ela tenta o suicídio. Não é? Por quê? Porque o aborto dela foi seguro, não é verdade? Eu penso que a gente fala em liberdade da mulher. A liberdade, essa liberdade da mulher vai levá-la a ser escrava da sua própria violência. Eu penso também que a liberdade da mulher é poder se abrir à relação. Se eu quero a relação, eu sou livre para ter essa relação. Agora, no momento em que ela concebe, existe uma nova liberdade constitutiva, que ainda está crescendo para poder exercer. Mas a única liberdade que o feto tem de verdade é querer nascer. Né? Ele quer se projetar a vida. Né? E também um aluno meu escrevia, né? O pior é não ter nascido. Né? O pior para um ser humano é não ter nascido. Eu achei engraçado, e eu cito isso no meu livro Antropologia e Direito, que um juiz americano, ele falou isso, ele falou, eu não entendo como um juiz possa ser pro-life, ele é utilitarista. Ele falou, olha, se um filho indesejado, é um assassino em potencial, vamos
matar ele antes, porque ele vai ser um assassino depois. Olha que racionalidade, não é? Então a gente pode matar antes, porque ele vai ser um assassino? Não, né? Vamos deixar viver. A gente não conhece o futuro, né? A gente vê Steve Jobs, a gente vê, né, Cristiano Ronaldo, tantas histórias de quem pôde ser e fez a diferença, não é? Eu achei interessante também que recentemente eu estava fazendo um programa, né? E quando acabou o programa, um cameraman chegou e me perguntou, e me falou: professora, muito obrigada por estar defendendo a vida. Esse fim de semana eu estava no funileiro, chegou uma guriazinha de 12 anos, né? E falou, eu trouxe um dinheiro e falou, o senhor pode me dar o remédio? E ele deu um remédio abortivo. Daí esse cameraman falou, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Ele falou, eu sei, né? Isso é um crime. Eu também sei, mas assim eu ganho mais dinheiro, não é? E essa guria, ela já veio aqui 2 vezes. O senhor sabe que depois desses bailes funk aqui nesse bairro, é assim, aparece um bando de gente e eu proporciono esse remédio. Depois, comentando isso com uma outra repórter, ela me falou, tá vendo? É isso que a senhora quer? É isso que a senhora quer? Que essas gurias abortem dessa forma e não abortem de forma segura? Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero, em primeiro lugar, que essa criança não tenha relações sexuais. Eu quero que essa criança tenha escola. Eu quero que essa criança tenha trabalho. Eu quero que o Brasil gaste, não em aborto, mas em educação. Eu quero que a mulher brasileira não seja manipulada pela sua própria ignorância. Não é? Eu quero que a mulher brasileira possa não ser destinada a ter relações e abortar, mas ser destinada de verdade a construir um Brasil, né? a cooperar, né, com todo esse desenvolvimento econômico e com toda a sua capacidade. Esse é o Brasil que eu e muitos brasileiros queremos. A gente não quer só sexo seguro, a gente quer de verdade amor seguro, né? E de fato a crise que a gente está enfrentando no Brasil ou no mundo ou na pós-modernidade, como dizia Zygmunt Bauman, né, das relações líquidas, é uma crise de amor. Né? Quando a mulher deseja abortar, eu não quero oferecer para isso, eu quero ver por que ela chegou a essa conclusão. Não? E por fim, né, já pensando no que o direito pode fazer, eu penso nesse autor que eu estudei, Lon Fuller, né, que ele vem de uma base aristotélica. Ele fala, eu fui um aristotélico que entrou pela porta dos fundos, né, estudando Aristóteles, e chegou à conclusão que o direito é amizade, que o fim do direito é amizade, que o direito está para fortalecer relações, que espécie de relações humanas, sexuais, de respeito, né, de maternidade, de paternidade, não é? O aborto vai fortalecer. Eu evoco Hannah Arendt, que também é uma filósofa do direito a que eu muito aprecio, né, que esse questionamento nosso me fez lembrar o julgamento de Eichmann. E o que ela diz nesse julgamento sobre a racionalidade humana. Somos capazes de fazer o mal, mas não é o pensamento que nos leva ao mal. Não são as nossas qualidades mais humanas, mas precisamente não utilizá-las. O problema surge quando a renúncia a pensar nos converteu em clichês vazios, que desabam diante de qualquer pressão e não nos permite dar resposta pessoal e razoável aos problemas que se apresentam. Mas eu volto ao começo da minha exposição, não é? A questão aqui crucial é o Estado Democrático de Direito, né? E eu venho pedir ao Supremo que guarde zelosamente a nossa Constituição, que guarde a nossa forma do direito. Como bem diz Lon Fuller, se fazemos as coisas do modo certo, é mais fácil que façamos a coisa certa. E evoco, por fim, o meu velho pai, guerreiro pelo Estado Democrático de Direito, que nutre, como a senhora bem sabe, uma admiração quase mística, ele fala, né, por esse tribunal, que nessa questão, como ele tem repetido muitas vezes também, que o Supremo continue sendo Supremo, de verdade supremo em fazer valer a nossa Constituição. No momento, é esse o primeiro desejo dos brasileiros. Obrigada. Eu agradeço a doutora Ângela Vidal Gandra da Silva Martins e convido a fazer uso da palavra a doutora Maria José Fontelas Rosado Nunes,
que falará pelas católicas pelo direito de decidir. A doutora Maria José Fontelas é socióloga com doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, é professora na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, líder do grupo de pesquisa Gênero, Religião e Política, pesquisadora do CNPq, onde tem desenvolvido pesquisas em torno da temática de gênero e religião, com especial interesse pelo catolicismo. Foi professora visitante da Harvard University em 2003. Trabalhou por vários anos com as comunidades eclesiásticas de base nas áreas mais pobres do Brasil. É fundadora e integrante da Coordenação de Católicas pelo Direito de Decidir Brasil. Em 2000